Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 71 ou 70, dependendo da sua Bíblia, versículo 4. Deus meu, liberta-me da mão do ímpio, do punho do criminoso e do violento. Aqui propriamente é uma súplica, que está se fazendo a Deus, pedindo a Ele: Deus meu, não deixe, que eu caia nas mãos dos ímpios, do criminoso, dos violentos, Temos que entender, meu irmão e minha irmã, que Deus faz a parte dele constantemente e com excelência. Somos nós que devemos prestar muita atenção no nosso caminhar com o nosso Senhor, para que as distrações não nos tirem do vosso caminho. E é sobre as distrações que Deus colocava muito forte hoje. Hoje, quando eu estava voltando da academia, eu estava ali escutando um louvor, Eu tenho uma playlist, que tem várias músicas católicas, Quando acabou uma música, entrou uma outra música que não era da minha lista. Como ela foi para ali, não sei. E eu não me atentei àquilo, Essa outra música. E quando eu fui estacionar o carro, que eu percebi. Eu falei, ué, da onde que saiu essa música da minha playlist? E foi quando Deus trouxe esse discernimento, para que tenhamos muito cuidado com as distrações. Porque o inimigo ele vai trazendo as distrações, vai nos roubando aqui do caminho do Senhor e nós não percebemos. Tem uma frase de Santo Agostinho, que ela é muito famosa, que nos traz assim: tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Então, precisamos ter muito cuidado com as distrações, porque o inimigo usa de várias coisas aí para tentar nos distrair e nos roubar aí sigilosamente, muitas vezes, do caminho do Senhor. E muitas vezes acabamos caindo. Hoje mesmo foi a prova disso. Eu estava escutando um louvor, do nada entrou uma outra música e eu não percebi. Eu não estava prestando atenção. Aí, por um momento, aquela música ficou tocando e eu nem percebi, estava distraído. E é assim que o inimigo faz. Ele vai nos distraindo do nosso caminho com o Senhor para tomarmos outros caminhos. E ele usa de todos os meios, Da tentação pelos olhos, tentação dos ouvidos, muita coisa em nossa mentalidade e através de pessoas. Quando eu estava aqui em meditação, o que me veio muito forte foi o tempo da quaresma, aonde recordamos aqui os 40 dias de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. E o que me veio foi aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 538. Catecismo da Igreja Católica, número 538. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto. Imediatamente após seu batismo por João, levado pelo Espírito ao deserto, Jesus ali fica 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo não se distraiu, não se deixou levar pela voz sedutora de Satanás, para que ele abandonasse o caminho do Senhor, o caminho do Pai, o projeto que o Pai tinha para ele, para fazer a vontade de Satanás. E ali, por 3 vezes, ele resiste e fala pelas Sagradas Escrituras e Satanás o abandona. Mas não foi assim com Adão e com Eva. Se distraíram, deram atenção a Satanás e fizeram o que não deveria ser feito. E assim é conosco também. O dia de ontem passou, o de amanhã não existe, é hoje. Eu tenho que prestar muita atenção em minha caminhada com o nosso Senhor no dia de hoje.
Por quê? O nosso Senhor nos aponta o caminho a seguir. Ele aqui está nos conduzindo por um caminho aqui para termos muita atenção, para não cairmos nas tentações, para não nos distrair. Compete a nós. A parte do Senhor, como eu falei anteriormente, Ele está fazendo com excelência e o faz todos os dias. Agora, para que eu permaneça fiel a Ele nos caminhos, eu tenho que ter muito cuidado com as distrações. Uma coisa que, quando eu estava aqui meditando, que o Senhor trouxe muito forte, é a respeito das Sagradas Escrituras, meu irmão e minha irmã. Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia e meditar na Bíblia. Bíblia no celular só traz distração. Por isso que muitas vezes você não consegue ter aqui uma leitura eficaz nas Sagradas Escrituras, porque você não está meditando na Bíblia. A Bíblia aqui é para que a gente não só leia, mas para que a gente medite, que a gente chore com a palavra, que a gente marque aqui o que o Senhor trouxe a nós. Você pode ver aqui, vou mostrar para você, não sei se dá para ver, olha aqui, marcada a minha Bíblia, né? Tantas outras coisas aqui, quando o Senhor vai me dando discernimento, o Senhor vai falando comigo, eu pego aqui e eu marco aqui o que o Senhor trouxe para mim. Olha aqui, uma outra, né? Se eu pegar aqui, vou mostrar para você. Olha, escrito, nesse dia o Senhor falou comigo, essa tal coisa aqui, eu marquei. Nesse dia aqui, no livro de Salmos, né, lá no capítulo 92, 91, o Senhor me dava o discernimento de que continue justo e glorifique a Deus. Então a Bíblia aqui, meu irmão e minha irmã, tem que ser a Bíblia física, para você meditar, para você ler. Senão você fica com a Bíblia no celular, achando que você está tendo uma leitura eficaz e não está, você está se distraindo. Porque ali vem aí uma notificação do Facebook, do Instagram ou alguma outra coisa, você para a sua leitura e começa a ver aquilo. Quando você vai ver, você já não sabe o que você estava lendo, você não sabe o que você estava orando, você não conseguiu se atentar no que Deus estava trazendo para você, se distraiu. E é isso que o inimigo faz. O inimigo quer nos roubar constantemente dos caminhos do Senhor. E ele vem conseguindo isso, infelizmente. Vemos aí muitos irmãos e irmãs que por conta de distrações abandonaram a caminhada e o que falam, né? O que eu já vi muitos irmãos e irmãs falando, eu conheço mais a Deus fora do que quando eu estava ali servindo. Mentira. Todos que falaram isso, sem exceção, voltaram para a vida velha, para os vícios, usar as mesmas roupas de outrora, falar do mesmo jeito e estão se perdendo cada vez mais. Então, meu irmão e minha irmã, para esse dia é ter cuidado com as distrações, principalmente no que nos diz as Sagradas Escrituras, é meditar. Aqui tem um caderno de anotação também ao lado. O Senhor falou comigo hoje, anota na Bíblia, anota no caderno, né? Essa frase que eu trouxe para você, de Santo Agostinho, que o Senhor citou no meu coração, olha aqui, para o dia de hoje, no caderno, olha o meu caderno aqui, né? Já marco aqui a data. É isso. Não podemos nos distrair, pois a distração, muitas vezes, ela antecede a queda. E uma vez que a pessoa cai, muitas vezes a pessoa, por se deixar ser seduzida por alguma situação, não consegue retornar para o caminho do Senhor. Então, essa palavra de hoje aqui é muito forte. Talvez isso esteja acontecendo com você, meu irmão ou minha irmã. Está se distraindo, está se perdendo pouco aos poucos, e o Senhor não quer isso para você. Por isso a palavra nos traz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. E muitas vezes a pessoa cai por quê? Por conta das distrações. Não consegue mais manter uma oração contínua. Por quê? Está preocupado com outras coisas. Não, o tempo que nós reservamos para o Senhor é para Ele. É um tempo que não é para ficar olhando no celular, é um tempo que não é para ficar dando atenção para outra coisa. Mas fulano perguntou uma coisa para mim, eu tenho que responder. Não. Depois, primeiro, as nossas obrigações para com Deus. Depois a gente responde o que tiver que responder.
Não se apresse em responder mensagem de celular. Muitas vezes você manda mensagem para alguém, a pessoa demora horas para te responder, ou só vai te responder no dia seguinte. Então, muitas vezes a pressa é o que está te distraindo, te tirando nos caminhos do Senhor. Na hora de meditação na palavra, o tempo que reservamos para o Senhor é para o Senhor. É para buscarmos intimidade, buscarmos aqui ao Senhor propriamente, que Ele nos fale em nosso íntimo. Então, celular aqui, tem muito cuidado. Bíblia no celular é só para um momento que você, sei lá, está no trabalho, o Senhor suscitou alguma palavra, você não tem condições de estar com a Bíblia ali, né, porque está no trabalho, olha lá a passagem que o Senhor trouxe. Isso acontece comigo muitas vezes. Às vezes eu estou atendendo algum cliente alguma coisa e fala alguma coisa e aquela palavra já era uma palavra que diretamente ali era de um versículo da Bíblia. E o Senhor suscita, e depois vou lá, abro, né, na hora do meu intervalo, olho lá no celular a palavra e tal. É para isso. Agora, a meditação é aqui na Bíblia, física, não é no celular. Celular é distração. Cada vez que você se distrai, você sai do caminho do Senhor. E é sobre isso que Ele está trazendo hoje. Talvez você está até caindo e não está percebendo. Mas veja, já não está orando como deveria, já não está mais dando o tempo para oração, para aqui se encontrar com o Senhor como antes. Antes era uma hora que você ficava meditando na palavra, hoje já é meia hora, muitos 20 minutos. Antes era uma hora, hoje 20, 30, 15 minutos. Por quê? Você colocou outras coisas no lugar, está se distraindo com outras coisas. E temos que ter muito cuidado. O inimigo está roubando muitas pessoas. E infelizmente está conseguindo, por conta da distração. Nos recordemos dos 40 dias de Nosso Senhor Jesus Cristo da Quaresma, aonde é jejum e penitência. Hoje, sexta-feira, o dia que eu faço jejum de carne. Hoje é penitência, porque todas as sextas-feiras nos recorda que um homem deu a vida por cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E é nisso que devemos nos atentar, nos recordar. Mas muitos estão sextou, se distraindo com outras coisas. Muitos já na sexta-feira nem leem mais a Bíblia, preocupados com o horário que vai ser do trabalho, para se encontrar com os amigos, para fazer isso ou aquilo. Nosso Senhor é o compromisso nosso diário de cada dia. Se atente a isso, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Cuidado. Por isso Santo Agostinho nos traz: tenho medo da graça que passa, sem que eu a perceba. É as distrações. Cuidado. Volte a refletir na palavra, meditar na palavra, conversar com Deus com eficácia. Não deixe mais que as distrações te roubem ou te tirem do caminho do Senhor. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.